TV Brasil, rede vinculada à empresa brasileira de comunicação, fez um programa para falar sobre os 10 anos da Operação Lava Jato. O produto final foi totalmente alinhado ao discurso do presidente Lula e do PT sobre as investigações. Em cerca de 1h30, o canal minimizou a corrupção confessa instalada na Petrobras e focou na relação entre o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro e a força-tarefa do Ministério Público Federal. A corrupção na estatal ocupou 1 minuto e 53 segundos do programa. A maior parte do tempo se falou de mensagens trocadas entre Moro e Dallagnol, no caso que ficou conhecido pejorativamente como Vaza Jato. O trecho que tratou da corrupção na estatal se restringiu a comentários dos convidados sobre uma declaração do ex-coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, Zé Maria Rangel. Ele afirmou à TV Brasil que se tem desvio na estatal é pontual, não é algo sistêmico. Carlo Cauti, hoje conosco nesta quarta-feira, muito boa noite. Seja bem-vindo, Carlo Cauti. 1h30 de programa sobre os 10 anos da Operação Lava Jato, menos de 2 minutos dedicados à corrupção da estatal, uma Operação Lava Jato que desnudou toda a corrupção dentro da Petrobras, uma operação com 80 fases que devolveu aos cofres públicos mais de 4 bilhões de reais, e a TV estatal paga e por todos nós dedica menos de 2 minutos para falar da roubalheira. Boa noite. Boa noite, Paula. É a TV Lula que volta a todo vapor, né? Boa noite, Ana. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Silvio. Boa noite para a nossa audiência. Na União Soviética, durante o período do comunismo, tinha um jornal que se chamava A Pravda, o único jornal. Assim como em Cuba tem o Grama, né, que é o único jornal, que era a voz do partido, era a voz do poder. Só se podia ler aquilo ali. Era a ligação direta entre o que o Partido Comunista mandava e o que o povo podia saber. Esse é o sonho recôndito de boa parte do PT e do atual governo, que era uma Pravda a brasileira, né, que seria a TV Brasil. Hoje temos a Pravda visual, né, a Pravda digital. Só que é uma Pravda a brasileira. Assim, como no Brasil tivemos a Batalha de Tararé, que é a batalha que não aconteceu, a TV Brasil é a TV que ninguém viu, porque é a TV que ninguém assiste, que dá traço. E dá traço porque passa essas vergonhas a nível nacional de falar abomínios como esse, tentando minimizar a maior operação da história do mundo da luta contra a corrupção, que descobriu o maior desvio de dinheiro, roubalheira generalizada e uso indevido da máquina pública da história da humanidade. Assim, o Brasil não tem um prêmio Nobel até o momento, mas tem o prêmio Nobel da corrupção, que foi descoberto pela Lava Jato. E mesmo assim, a TV estatal paga com dinheiro do contribuinte e dedica somente 2 minutos para lembrar os 10 anos desse evento. Aqui na Oeste, dedicamos 1 hora quase ao Deltan Dallagnol, quando ele veio aqui na semana passada conversar com a gente. TV Brasil 2 minutos, tentando minimizar aquilo que foi, de fato, o maior escândalo da história da humanidade, o maior escândalo de corrupção do planeta. Então temos uma vergonha que passa na televisão dos brasileiros, paga com dinheiro público. É uma tentativa de reescrever a história que não vai ser bem sucedida, porque passaram-se 10 anos, mas os brasileiros lembram muito bem o que foi a Lava Jato. Os brasileiros se lembram muito bem do que era achar dinheiro em conta de diretor da Petrobras de terceira categoria, conta com centenas de milhões de dólares que esses diretores devolveram sem sequer falar um pio, falar, aqui está o dinheiro, e que hoje, 10 anos depois, considerando as mudanças do clima que está acontecendo no Brasil, eles têm a bárbara coragem de pedir de volta aquele dinheiro. Mas os brasileiros sabem muito bem que a corrupção ocorreu, que foi grave, foi generalizada e foi do PT. Então não adianta a TV Brasil tentar reescrever a história, porque a história é aquela lá e ninguém pode mudá-la. Ô Silvio, quero te ouvir também, mas vou pedir aqui para a produção para nós exibirmos a reportagem que nós publicamos na Revista Oeste nesta edição, assinada aí por Silvio Navarro, também em parceria com a Loriane, nossa jornalista aqui, Loriane Comelli, também Diego Rosa, 10 anos de Lava Jato, aí a corrupção venceu. A operação foi apagada pelo Supremo Tribunal Federal, que devolveu corruptos ao poder e agora limpa a ficha de empresas que roubaram os cofres públicos. E peço também para a gente mostrar aí, para a gente ter um panorama da Lava Jato em números, né? Foram 80 fases, 130 denúncias contra 550 pessoas, 285 pessoas presas em 7 anos,
15 bilhões de reais rastreados, 174 condenações, 2 bilhões em multas aplicadas e 4 bilhões aí devolvidos aos cofres públicos. Mais informações sobre a excelente reportagem, um panorama, um balanço de 10 anos de Lava Jato, você encontra na nossa revista digital, revistaoeste.com. Silvio Navarro, aí quero te ouvir. Paula, eu acompanhei, eu assisti o material produzido pela TV Brasil sobre a Lava Jato, por dever de ofício e até, confesso, por curiosidade. O filme, vamos chamar assim, né? O filme exibido pela TV estatal sobre a Lava Jato é o filme que o Supremo Tribunal Federal contou. É o filme que o Supremo Tribunal Federal construiu sobre a Operação Lava Jato, do começo ao fim. Olha só. E aí, claro, aqui cabe um parêntese. Quando a gente fala do Supremo Tribunal Federal, especificamente dos ministros Gilmar Mendes, que mudou de lado, a cleptocracia, segundo ele, se tornou o germe do fascismo. Dias Toffoli, já tratamos dele aqui, ex-advogado do PT, e o coveiro, quem jogou a pá de cal na Lava Jato, e Ricardo Lewandowski, que conseguiu percorrer o seguinte caminho. Ministro do Supremo Tribunal Federal, que ajudou a enterrar a Lava Jato, advogado de uma empresa com interesses no Supremo Tribunal Federal por causa da Lava Jato, ministro da Justiça do governo Lula, envolvido, obviamente, no petrolão que a Lava Jato descobriu. Esse trio de ministros. A EBC, que custa a bagatela de 800 milhões de reais, 800 milhões. E aí, é claro, não é só a TV Lula, tem muito mais coisa pendurada ali nesse armário, né? Tem rádio, tem retransmissoras em algumas partes, tem a Agência Brasil de Conteúdo Digital, site, mas evidentemente que o maior volume de dinheiro, de recursos, é a TV Brasil. A TV Brasil custa 800 milhões de reais. 60% desse dinheiro é utilizado para pagar salários. E quem é que está lá recebendo esses salários? Ex-globais, ex-jornalistas, ex-artistas da TV Globo ou de algumas outras emissoras, como a CNN, por exemplo, mas majoritariamente da Globo. A responsável, a diretora de conteúdo da EBC, Antônia Pellegrino, é mulher do Marcelo Freixo, que perdeu a eleição para o governo do Rio de Janeiro, mas todos sabem quem é o Marcelo Freixo, do PSOL, agora do PT. O ex-presidente da EBC, Hélio Dóri, o Augusto conhece bem, como eu também conheço, é um petista de carteirinha. Ele foi demitido porque compartilhou conteúdo antissemita nas redes sociais. Então, está muito claro porque o filme da TV Brasil seria o filme do Supremo e o filme da Vaza Jato. E aqui eu chego no ponto final. Um dos integrantes do time, do seleto time da TV Brasil, é o Leandro Demore. E o Leandro Demore tinha parceria com o Glenn Greenwald na Vaza Jato, que virou a Operação Spoofing. Ou seja, o funcionário da TV Brasil é um dos responsáveis por divulgar o conteúdo pirateado, conteúdo hackeado, conteúdo fruto de crime, que foi utilizado para destruir a Lava Jato pelos ministros Lewandowski e Dias Toffoli no STF. Então, eu acho que está tudo explicado, né? Bom, Augusto, se a TV Brasil dedicou só 2 minutos aí para falar da corrupção na Lava Jato, da Petrobras, que foi desvendada aí pela Lava Jato, o Carlo Cauti lembrou que nós na semana passada recebemos aqui Deltan Dallagnol e dedicamos quase 1 hora de programa para falar sobre, fazer um balanço dos 10 anos de Operação Lava Jato. Até recomendo quem está nos acompanhando, o programa do dia 13 de março para você buscar, porque nós reunimos vários vídeos de empresários e empreiteiros durante as delações premiadas em que eles admitiam ali o pagamento de propinas de maneira muito tranquila, sem pressão, na companhia de seus advogados, tudo filmado, gravado. Então vale a pena, se você estiver aí acompanhando o Oeste Sem Filtro, resgatar o programa da semana passada, porque nós fizemos sim um balanço de 10 anos da corrupção na Petrobras. Aqui não reescrevemos a história, né? É um resumo, né, da ópera, muito bem feito, e que a gente devia mostrar sempre que aparecer uma versão dessas. Essa é a versão da Confraria dos Órfãos, do Muro de Berlim. Eles ainda estão
né, na Alemanha Oriental, tal. Eles continuaram comunistas com um muro desabando na cabeça deles. Desses órfãos é o Hélio Doyle. O Hélio Doyle eu conheci, ele era comunista no tempo que existia a União Soviética, a Alemanha Oriental, e continua. Eles estão achando que torcem ainda para gente como o Putin, porque acham que o Putin pode virar algo parecido aí com o Stalin, eles absolvem o Stalin. Essa gente reside em outro mundo, em outro século. A Lava Jato foi a maior e mais produtiva operação anticorrupção da história, porque devassou o maior esquema corrupto da história. Não estou me limitando ao Brasil, não. Em qualquer país, incluindo a Itália, onde houve a operação Mãos Limpas. A Lava Jato foi mais longe. Todos os diretores da Petrobras devolveram dinheiro, confessadamente roubado. Um dos diretores implicou claramente a Dilma Rousseff. Todos eles meteram a mão na Petrobras. Eles fizeram aquela história lá da refinaria Abreu e Lima. Aquilo é uma coisa poderosa. Foi orçada em 2 bilhões, chegou a 22 sem funcionar. Sem funcionar. Aquela refinaria que compraram lá em território estadunidense, como eles falam, Pasadena. Aquilo ali foi outro negócio, né, espetacular. E aí eles dedicam até muito tempo a esse capítulo, que deveria tomar uma hora de qualquer TV séria. Mas é a TV Brasil. TV Brasil, essa coisa que abrange a TV Brasil, Rádio Nacional e outras fantasias, tinha no primeiro governo Lula mais de 3.000 jornalistas como funcionários. Se você pega a esquerda brasileira, não tem 3.000 pessoas que saibam escrever português. Não dá para entender, ou falar. Não dá para entender como eles arrumam tanto jornalista. Ana? Não, a Petrobras tem o histórico de corrupção, né, em 11 países e pagou quase 2 bilhões de dólares ao Departamento de Justiça americano. Como você apaga isso? Simplesmente aquela canetinha, né, do filme Men in Black, Homens de Preto. Caneta acende, todo mundo esquece e não, nunca teve corrupção. Aqui, o que a Paula leu, que disse que o trecho que tratou da corrupção, né, na estatal se restringiu a comentários dos convidados sobre uma declaração do ex-coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, Zé Maria Rangel. Ele afirmou à TV Brasil que se tem desvio na estatal é pontual, não é algo sistêmico. Aí você abre aqui as notícias do passado, em 2018, notícias lá do imperialismo yankee. Petrobras assina acordo para pagar mais de 1,8 bilhão de dólares por corrupção. 2018. Aí você vai até 2021, abre os portais de notícias daqui do Brasil. Petrobras conclui obrigações e encerra acordo com Justiça dos Estados Unidos, pagando 853 milhões de dólares. Isso é algo pontual, como o Zé Maria Rangel disse, é algo pontual, 853 milhões de dólares. E aí você vê a declaração da Petrobras informando que havia concluído as obrigações previstas em acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E que, segundo o comunicado da companhia, 2021 isso, pessoal, o acordo reconheceu que, além das condutas que foram objeto do acordo, a Petrobras foi vítima dos esquemas de corrupção desvendados pela Justiça brasileira. Isso não é pontual. Isso é sistêmico e está no DNA do PT.